por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido, prostrado aos Teus pés, transforma-me. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem Tua presença, ó Deus. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejares. Eu vou descer até
até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido, prostrado aos teus pés, transforma-me. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejares. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor, não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz de mim como assim desejares. Boa noite, seja bem-vindo a mais um Conexão Online, uma conexão entre eu, você e Deus. Nós estamos aqui hoje, em mais uma quinta-feira, com uma convidada super especial, a nossa pastora Rúbia. Eu sou 12 dela, é uma honra estar aqui, poder entrevistar ela. Boa noite, queridos, um prazer estar aqui com vocês. E espero que nessa noite Deus trabalhe muito no seu coração, amém? Amém. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu venho colocar as nossas vidas diante de Ti, Deus, que o Senhor esteja à frente, Pai, desse conexão, Senhor, que o Senhor esteja guiando, Pai, e trazendo direção, para a honra e glória do Teu nome, amém. Amém, pastora. Nós estamos aqui em mais um Conexão, e nós vamos ter o prazer de conhecer um pouquinho da história da pastora Rúbia e da Rúbia, amém? Nessa noite eu quero compartilhar com vocês, uma das palavras, a Marina e o pastor Renato perguntou qual era o texto que eu me identificava, palavra de Deus, e eu vou passar para vocês uma passagem que sempre falou muito ao meu coração, e depois com o testemunho vocês vão entender um pouco o porquê se encaixa. Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí em Jeremias, capítulo 18. A Bíblia diz assim, Jeremias 18:1. A palavra do Senhor, o Senhor que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e vá e receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro?
indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Esse texto, ele fala muito ao meu coração, porque aqui, né, a palavra de Deus mostra para nós, né, Marina, que o oleiro é o Senhor, a roda é a nossa vida. E eu e você, nós somos barro nas mãos do Senhor. E aqui, nesse capítulo, Jeremias, ele estava vivendo um grande confronto dentro dele. Ele estava falando para o Senhor que o povo de Israel, eles não queriam mudança. Se vocês pegarem o capítulo 17, vocês vão ver que Jeremias, ele chega para Deus e ele fala: olha, o povo não quer mudança. Então Deus chega para Jeremias no capítulo 18 e fala: desce a casa do oleiro. Aqui eu entendo, Marina, que quando Deus, ele pede, né, para Jeremias descer, é que na posição que Jeremias estava, ele não estava conseguindo ouvir, ele já estava com reservas, ele já estava com argumentos construídos dentro dele. E às vezes, querido, para a gente poder ouvir a voz de Deus, a gente tem que descer, né? A gente tem que se submeter à voz dele. Amém. E dentro desse texto, né, de Jeremias, o que esse texto traz para a vida da Rúbia, da pastora Rúbia? Aonde ele se encaixa? Então, eu vou compartilhar com vocês hoje, né, a minha história. Eu nasci de uma família muito simples, né? Nasci em São José do Rio Preto. Nós viemos para Campinas, eu tinha aproximadamente uns 10 anos e a gente chegou em Campinas numa situação financeira muito difícil. E devido a toda essa situação financeira, minha mãe teve uma crise durante os 3, 4 anos. A minha mãe teve uma depressão muito forte. Então, aos meus 10, aos meus 12, 13 anos, eu tive que assumir algumas responsabilidades dentro da minha casa. E passando essa depressão da minha mãe, logo em seguida eu entrei em depressão. Acho que depois que passou toda a carga, né, eu entrei em depressão. E aí eu me lembro que nesse período que eu estava com depressão, uma adolescente ainda, nós não entendíamos o que estava acontecendo, mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. E durante muitas vezes, ela me levava num grupo de oração. E existia uma moça, uma mulher que orava muito conosco, com nossa família. E ela me ensinou uma oração. Eu fazia essa oração da minha casa até a escola. E aquela oração, ela me curou. Foram 6 meses. Eu não tinha ainda muita noção do que era ter Jesus. Mas Deus usou uma mulher e essa mulher, ela passou um papelzinho com uma oração e eu repeti aquela oração. E aquilo foi trazendo cura na minha vida. Aí, aos 16 anos, mais ou menos, o meu irmão me convidou para um acampamento de inverno da igreja presbiteriana. E eu fui. E eu conheci Jesus lá, mais perto, eu acho, né? Porque, na verdade, eu acho que eu já conhecia Jesus. E lá a minha vida começou a mudar. Eu comecei a mudar muitas coisas dentro de mim. Eu estava passando por uma fase muito difícil por conta de algumas situações do meu pai, né? Não nasci numa família muito estruturada, mas agradeço a Deus pela minha família. E quando eu fui para esse acampamento, algumas coisas dentro de mim começou a mudar, né? Deus colocou novamente mais uma pessoa na minha vida, que era a esposa do pastor que estava à frente da igreja. Então ela começou a ler comigo o livro de João, né? Por isso que eu amo esse livro.
E essa palavra, né, começou a mudar a forma como eu falava, como eu me sentia. E eu comecei a ter experiências com Jesus. Então, às vezes, eu trabalhava no Colégio Objetivo, e eu tinha percepções, eu tive algumas experiências com Jesus que me marcou muito. Só que é isso que eu quero falar com você nessa noite. Depois disso, passaram-se algum tempo, devido a relacionamentos, a amizades, né? A gente vai se distanciando do primeiro amor, né? A gente vai deixando outras prioridades chegar na nossa vida. E aí, eu comecei a namorar o Renato, nós ficamos noivos, nós nos casamos, eu mudei para outra cidade, e a gente começou a se afastar um pouco de Deus, né? Mas em todo momento a gente tentava voltar. Aí a gente conheceu a Sara nossa terra em Santa Bárbara do Oeste, e ficamos um tempo indo. Só que a gente acabou se afastando de Deus durante um bom tempo. E quando a gente se afastou de Deus, outras coisas entraram na nossa vida, né? Um começou a errar muito com o outro, a machucar muito o outro, até que em um momento nós chegamos a ir para outro país, voltamos, e a gente fazia as tentativas de voltar para a igreja, mas nós só tentávamos, nós não nos posicionávamos da maneira que nós deveríamos nos posicionar. E essas tentativas e a falta de posicionamento de fato, ela começou a nos machucar demais. Então, o Renato começou a me ferir muito, eu comecei a ferir muito o Renato, até que chegou um momento que a gente decidiu a se separar, né? E aí a gente tomou essa decisão e a gente se separou durante 10 meses. Só que nesse processo, Deus, Ele colocou pessoas que eram casadas e estavam com problema no casamento, para ir pedir ajuda para o Renato, pedir ajuda para mim. E Deus começou a chacoalhar tanto o Renato quanto a mim. Por que Deus estava fazendo isso? E aí então eu e o Renato, nós voltamos a conversar e a gente decidiu voltar. E nessa volta nós colocamos uma condição, que a gente voltaria para Sara, né? Porque nós entendíamos que nós não iríamos dar conta de reconstruir nosso casamento se a gente não tivesse posicionado na igreja. E assim nós fizemos. Quando nós chegamos na Sara, um pastor que era muito querido nosso estava anunciando que ele ia para outra cidade. Mas nós permanecemos na Sara, e ali Deus começou uma grande jornada, né? E foi nesse momento que você literalmente desceu ao oleiro. A casa do oleiro, né? Nesse processo eu voltei para Sara e estava acabando a faculdade de engenharia, e eu descobri que eu estava com câncer, né, de tireoide, e esse processo todo ele fez eu descer. Ele fez literalmente eu ser quebrada. E eu tinha pedido isso para Jesus. Existiam valores, existiam princípios que o pecado tinha distorcido aquilo que eu era. E eu pedi para Jesus, se for necessário, me quebra. Mas eu preciso ser refeita pelo Senhor. E aí Deus, Ele me trouxe esse texto de Jeremias. Numa madrugada, Deus, Ele falou para mim: Rúbia, não posso eu refazer você assim como esse oleiro faz com barro? E foi dessa forma que Deus, Ele foi trabalhando. Então esse processo que eu tive de câncer, né, foi um processo dolorido. A restauração entre eu e o Renato, nosso casamento, foi um processo que foi muito dolorido, né? Nós tínhamos nos ferido demais. E a cada dia a gente ia vencendo uma etapa, né? A cada dia Deus, Ele ia moldando a gente. Amém. Talvez você que esteja aí assistindo a gente, que está conectado com a gente, tenha a sua história parecida
com a da pastora. Muitas vezes você pode estar pensando aí hoje, né? E Deus está falando ao teu coração que você precisa descer à casa do oleiro, para que você seja refeito, para que você seja moldado novamente, para que Ele conserte aquilo que está quebrado. E às vezes a gente tem a percepção de que não tem mais jeito, né? E era essa percepção. Quando eu voltei para o meu casamento, eu tinha a convicção de que eu não amava mais o Renato, que não dava mais certo, né? Até que um dia Deus, através da pastora local, ela falou: Rúbia, Deus nos chama como esposa para respeitar o nosso marido. Espera que no tempo certo Deus vai trazer novamente o amor, né? Então eu não sei como você se encontra nessa noite. Não sei se é o seu casamento que você acha que não tem mais jeito. Eu não sei se é a sua vida com Deus que você acha que não tem mais jeito. Que nesse processo, muitas vezes eu ia para o altar e eu não me sentia que lá era mais o meu lugar. Porque Satanás tinha tentado roubar de mim o meu DNA. E Jesus, Ele mostra para nós nessa noite que Deus, Ele é o oleiro, né? O Senhor é o oleiro e nós somos o barro. Amém. E essa palavra é muito forte porque quando na construção, né, do barro, do vaso, o que leva ao barro se quebrar são as pedras, né? São as pedras, são os defeitinhos que tem dentro do barro. E muitas vezes a gente olha para um barro, a gente pisa nele e a gente não vê o valor que ele tem. Mas na mão do oleiro, quando ele é limpo, quando ele é purificado, ele tem um valor muito grande. E é exatamente isso, Marina, porque quando o oleiro ele vai fazer a moldagem do barro, né, do vaso, ele coloca as mãos dele. Então, a roda já pressiona o barro. Exatamente. E a mão do oleiro também pressiona o barro. Mas para você chegar onde Jesus tem para você, dentro do propósito que Ele tem para você, não tem como você chegar lá sem forma. E para você ter forma, você precisa de formato. E formato precisa que as mãos do oleiro estejam sobre a tua vida e você esteja na roda. E foi exatamente o que aconteceu comigo com o Renato, né? O que aconteceu comigo. Deus, Ele precisava tirar as pedras, a areia que tinha no meio do meu coração, do meu caráter, dos meus valores, dos meus princípios. E o que me deixa mais chocada com esse texto é que ainda que só tenha pedaços, o oleiro ele vai, ele pega aquilo que quebrou, os pedaços, e ele coloca novamente a roda. E é exatamente isso que Deus ele questiona Jeremias. Jeremias, está vendo isso aí que você está vendo quebrado? Isso é o barro, e o barro eu domino. Eu tenho domínio sobre o barro. E muitas vezes, no processo da construção do barro, ele tem que limpar, ele tem que tirar as pedras, ele coloca, né, o vaso de barro no fogo para que ele seja moldado e seja forjado. E com a gente é assim, com a senhora foi assim, né? Você foi colocada a provas, né? Você foi forjada no momento que o oleiro estava reconstruindo o vaso. Exatamente. Eu me lembro claramente que nos processos do tratamento que eu tive, né? Do processo de tratamento do câncer de tireoide, às vezes eu estava trabalhando e eu saía, ia para minha casa e eu tinha que tomar um banho, eu chorava, mas eu sabia que o Espírito Santo ele estava purificando o barro. E tem uma música da Fernanda Brum, né, que Espírito Santo leva para Deus aquilo que eu preciso. Porque chegou um momento que eu não sabia mais nem como orar, e eu não tinha nem força para pedir nada para Deus. Eu só ajoelhava e falava assim: Espírito Santo, eu de fato não sei o que eu preciso, mas o Senhor está dentro do meu coração. Então leva para Deus aquilo que eu preciso. Então eu não sei, você que está nos ouvindo nessa noite, como você se encontra. Mas se você abrir o seu coração para Deus nessa noite, e você se submeter ao modelo, à modelagem dele sobre a tua vida, Ele vai fazer de você uma obra preciosa.
Amém. Assim como a pastora disse, né? Nós não sabemos qual é a situação que você está hoje, qual é a dificuldade, qual é a crise, muitas vezes é o casamento, as suas emoções, os seus pensamentos. E a partir do momento que você se submeter a estar, né, na casa do olheiro, para que Deus te refaça, te reconstrua, né, e tire de tudo aquilo que impede o vaso de ser construído, Deus ele vem sobre a sua vida e ele vai te reconstruir. E é muito interessante que quando você se submete a esse processo, você começa a ver, né, Deus tirar algumas coisas de você e Deus colocar outras coisas em você, né? Que para que Deus cresça em você, Ele precisa tirar algumas coisas. E esse processo, mesmo que tenha sido muito dolorido para mim, né, foi um processo restaurador para a minha vida. E um dia, uma madrugada, Deus trouxe também Ezequiel 47, que ele fala das águas purificadoras. E Deus falou para mim, eu voltando de uma iodoterapia: Rúbia, você está sendo curado porque a água que está saindo é do trono de Deus. E aí eu percebi que nesse processo todo, Deus ele estava me purificando, estava me santificando, estava trazendo uma nova mentalidade. Porque Deus ele tem um objetivo sobre a tua vida e sobre a minha vida. E aí, Marina, eu vejo que tem algo que marcou muito a minha história, porque no processo da minha fraqueza, Deus me fez forte, né? Como Paulo diz, quando eu sou fraco é que eu sou forte. E eu tirava uma força que eu não sabia de onde vinha. E eu e Renato, nós nos vimos novamente na igreja, trabalhando, nós começamos novamente todo o processo, na cozinha do Revisão de Vidas, cozinhando, fazendo com amor. E Deus foi nos levando, foi nos moldando, foi nos forjando, foi nos purificando, foi tirando as coisas que precisavam tirar de mim e do Renato e colocando coisas novas que eram dele. E quando a gente percebeu, a gente estava envolvido com todo o processo, né? Nós começamos a perceber a força que o chamado de Jesus tinha na nossa vida, a força do chamado que Deus tem sobre a nossa vida. E foi essa força, foi esse chamado que eu aguentei o oleiro colocar, me forjar, né? Então tem um texto lá em Lucas, eu não me lembro muito do capítulo, mas eu acho que é o Lucas 10, que fala sobre Marta e Maria. Que Marta e Maria estavam ali, Jesus chega e Marta toda ansiosa para fazer a comida, limpar a casa, organizar as coisas, e Maria ali aos pés de Jesus, né? Saboreando as palavras de Jesus. E muitas vezes eu e você nós escutamos: a gente tem que ser mais Maria e menos Marta. Eu sei, nós temos que se tornar a imagem de Deus, nós temos que ser Maria, mas a gente também precisa ser Marta. Porque isso aconteceu comigo, quando eu deixei o chamado tomar espaço dentro de mim, eu também deixei o Espírito Santo a modelar a minha vida. Eu deixei com que o oleiro colocasse as mãos, tirasse as pedras, tirasse a areia da massa do barro, né? E eu sei que esse processo ainda existe, eu estou ainda em construção, né? Eu sou o vaso ainda, e Jesus ele está ainda construindo, reconstruindo. Mas eu quero deixar aqui para você nessa noite, eu não sei se você já conhece a Jesus, ou se você se apoiou em um argumento que muitas pessoas têm se apoiado, que Deus conhece o teu coração e Deus não está preocupado com o que você faz, e sim com o que você é. Eu concordo, Deus realmente ele está muito mais preocupado com o que você é do que com o que você faz. Mas eu vivi na minha vida a prática de que quando eu deixo o chamado tomar espaço dentro da minha vida, eu também deixo Jesus modelar a minha vida. Amém. O que a gente pode ver até esse momento, né, da história da pastora, é que o processo, ele não foi fácil. Ele foi dolorido, mas sem o processo, você não estaria aqui hoje. Sim. Você não teria sido reconstruída.
Então o processo, né, a gente passar pelo processo, a gente passar pela mão do olheiro é necessário. O processo é necessário. A gente precisa se permitir passar pelo processo de reconstrução. Exatamente. Tem muitas pessoas que elas querem a bênção, né? Mas elas não querem o sacrifício, né? De ter que renunciar a algumas coisas, de viver essas etapas. Se nós pegarmos a história de Davi, ele se tornou o maior rei de Israel, o maior guerreiro, porque um dia ele matou leão e um dia ele matou urso, né? E depois ele matou Golias, e depois ele se tornou rei. Então, perceba que o processo é necessário na nossa vida. Que Deus, Ele tem algo para você, mas nós precisamos se submeter ao processo de Deus. Às vezes você não vai entender. E, de verdade, você não precisa entender, mas você precisa confiar, né? Eu tenho coisas que eu vivi na minha vida que eu não entendi o movimento de Deus, mas eu confiei no movimento de Deus. E se você ficar tentando entender tudo, você também não vai chegar em lugar nenhum, né? E muitas vezes você está tentando entender, né? Ou você quer sentir no seu coração de ir para a casa do olheiro. Muitas vezes você está esperando. A gente escuta muito. Quando eu sentir no meu coração, eu vou. Mas trazendo a história da pastora hoje, a história da pastora hoje, é o quê? Jesus está te chamando para que você desça a casa do olheiro, porque Ele quer refazer, Ele quer refazer a sua vida, a sua história, as suas emoções. E você que está conectado com a gente hoje, se permita ser reconstruído por Jesus. E aí, você às vezes pode pensar assim, eu passo pelo processo, né, da quebra uma vez só, né? Eu desço a casa do oleiro uma vez só, né? Mas não necessariamente vai ser uma vez. Deus, Ele vai te levar para a casa do oleiro quantas vezes for necessário. Mas o mais importante disso é que todas as vezes Ele está disponível para refazer você, para restaurar você, para reconstruir você, para trabalhar na sua vida, trabalhar nos teus valores, na tua vida, seja qual for a área. E aí é interessante, Marina, que em 3 anos, eu e Renato, nós voltamos para a igreja. Em 3 anos, Deus colocou um chamado na nossa mão ministerial, nosso pastorado. Eu nunca fiquei buscando isso, eu não sonhava em ser pastora, né? E foi Deus mesmo que nos desafiou, me desafiou. Então, o que eu quero deixar para você nessa noite é que quando você se submete ao processo, quando você desce a casa do oleiro, quando você para de fazer de conta, como eu fiz de conta durante muitos anos, eu queria um casamento inteiro, mas eu não me dava inteira no casamento. Eu queria algumas coisas mudassem na minha vida, mas eu não estava disposta a renunciar a outras coisas. Então, se você hoje descer a casa do oleiro, você colocar o teu coração no centro da vontade de Deus, mesmo que você só veja pedaços, o oleiro, ele tem a capacidade de pegar aquilo que se quebrou, colocar na roda e trazer um novo do Senhor para a tua vida. Foi assim que Deus fez comigo, com o Renato. Foi assim que Deus restaurou a minha vida, restaurou o meu casamento, trouxe um chamado, um ministério. E eu não sabia que eu tinha o dom para ser pastora, né? Porque eu vejo que para ser pastor precisa ter um dom mesmo, né? De amar as pessoas, de cuidar das pessoas, de se doar para o outro. E quando você passa pelo processo, você vai descobrir valores que você tem dentro de você que você não sabia, mas você só tem acesso a esses tesouros quando você deixa Deus tirar as pedras, a areia que existe no meio do seu coração, os conflitos, a dúvida, a incredulidade, há sentimentos de ira, falta de perdão.
Então, tudo isso faz com que você fique se quebrando. Você fica perdendo pedaços no meio do caminho. Não. O oleiro, ele quer pegar você, quer restaurar a tua sorte, restaurar a tua vida. Amém. E muitas vezes você tem medo de ser quebrado, né? E como a pastora disse, muitas vezes Deus vai quebrar uma, Ele vai quebrar duas, Ele vai quebrar quantas vezes for necessário, para que você seja forjado conforme o coração dEle. E assim como a pastora disse, a partir do momento que a gente é quebrado e a gente é refeito pelo olheiro, a gente tem o quê? A gente tem uma nova percepção, a gente enxerga as coisas de uma forma diferente. Ela enxergou o chamado, os dons, ela teve uma nova perspectiva daquilo que Deus tinha para a vida dela. Porque quando a gente está quebrado, a gente só enxerga os cacos. Mas a partir do momento que Deus reconstrói as nossas vidas, nos reconstrói, a gente tem uma perspectiva diferente. A gente olha diferente aquela situação e a gente vai em frente. E eu queria que a pastora contasse um pouquinho como foi depois o seu chamado, como você iniciou, como foi depois que o olheiro te reconstruiu. Era impressionante alguns movimentos que o Espírito Santo fazia comigo. A gente não tinha experiência para pregar, né? Então, eu ia pregar e eu ouvia audivelmente o Espírito Santo ali falando algumas coisas no meu ouvido. E isso para mim era sensacional, era maravilhoso, porque eu estava ali na dependência. E quando você está na dependência de você falar assim, Jesus, eu não sei como faz, mas eu sei que o Senhor colocou isso e eu preciso fazer. Eu quero fazer, e eu quero fazer da melhor forma. Então, a gente começou a se desenvolver, a crescer. Nós começamos a trabalhar no Arena Jovem, né, com o pessoal de jovens, com casais. E aí, no primeiro momento, nós começamos a trabalhar casais. E eu não entendia por que Deus tinha dado esse ministério para nós. Né? Eu e o Renato, a gente estava precisando ser trabalhado. E aí um dia Deus falou muito claro no meu coração: você vai ensinar para você aprender. Quando você ensina, você aprende. E aí a gente começou a trabalhar com casais e depois a gente entrou para trabalhar com jovens. Foi quando a gente entrou no Arena Jovem, né? E a gente começou, Deus trazer um movimento novo dentro do meu ministério, dentro do nosso ministério. E cada dia era um dia diferente, né? Era um movimento diferente, revisão de vidas, várias descobertas. E logo depois, né, depois de um tempo, a gente teve a oportunidade de a gente ter a nossa igreja, que é a igreja da Sara, nossa terra do Campos Elíseos, que foi um sonho, né, desafiador. E aí você pensa assim, não, as coisas estão encaixadas, as coisas estão todas certinhas, e de repente você novamente tem que descer a casa do oleiro e você é quebrado novamente. Mas o mais interessante, querido, não é quantas vezes você passa pelo processo de quebra, mas é quantas vezes você deixa Deus restaurar você, pegar aquilo que você olha e você não vê que tem possibilidade, e Deus, ele traz uma nova possibilidade dentro do meio ali daquilo que você julga que é impossível ele dar conta naquele momento. Então, eu não sei qual é a tua história, né? Não sei como está o teu coração, mas eu quero deixar uma palavra para você, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que eu e você, nós precisamos deixar o nosso achômetro, as nossas razões. Quando nós fazemos isso, a gente desce a casa do oleiro e a gente para ouvir o que Deus tem para falar. A gente começa a observar o que Deus tem para falar. Então, para de achar responsáveis pela tua dor, né? Assuma as suas decisões, as suas escolhas e o lugar que você está hoje. E se hoje você entende que você poderia estar num lugar melhor, numa posição melhor, colhendo frutos melhores, desce a casa do oleiro e peça ajuda para aquele que formou você no ventre da sua mãe, né?
E é isso. Nós não sabemos o que você tem passado, como a pastora disse, como está o seu coração, né? E durante esse conexão, você que está aí conectado, eu queria fazer um desafio a você, para que você se posicione a descer a casa do olheiro. E eu queria desafiar você a estar conosco no Arena Jovem, que é um primeiro passo para você descer a casa do olheiro. Nós temos nosso Arena Jovem de sábado, e Deus, Ele pede, né, para que você tenha uma iniciativa, para que você se posicione. E nós desafiamos vocês, né, que querem descer, estar no Arena Jovem conosco. Nós temos o Arena das 18, o Arena das 20 horas. E nós desafiamos a você para que você dê o primeiro passo, para que o Senhor venha reconstruir a sua vida, para que Ele venha trazer novamente um vaso reconstruído. Amém. Nós temos também o nosso Revisão de Vidas, né, Marina? Revisão de Vidas. E o Revisão de Vidas, ele tem a proposta de fazer você descer a casa do oleiro, de você fazer uma revisão dos seus valores, dos seus princípios, de toda a tua história. Então, eu não sei como você se encontra hoje, mas o Espírito Santo ele está aqui, está aí com você, né? A palavra de Deus diz que quando estão 2 ou mais reunidos no teu nome, ali Ele está. E nós estamos conectados, amém? Amém. Nós estamos aqui conectados. E eu sei que Deus, Ele quer que você se posicione, quer que você pise no território da bênção que Ele tem para você. Mas para você atingir a tua bênção, a tua herança, querido, é necessário que você se posicione. Durante 15 anos, eu tive um casamento, faz de conta, né? E eu colhi consequências por essa falta de decisão, essa falta de posicionamento. Foram abertas feridas, né, machucaduras que não precisariam ter existido. Mas a falta de posicionamento, a falta de escolhas, de posicionamento em Deus, nos leva muitas vezes a fazer outras escolhas, né? Eu sempre falo aqui no Arena Jovem que o pior lugar que uma pessoa pode estar é em cima do muro, né? Se você em algum momento já teve um encontro com Jesus, você volte o seu coração novamente para Ele. Não fique preso porque alguém fez isso com você, machucou você, feriu você. Volte para a casa do Pai, volte para Jesus, porque Ele está com os braços dele abertos para receber você. Amém? Amém. Assim como a pastora disse, né, que você se posicione, que essa conexão venha mexer com a sua estrutura, venha fazer com que você se posicione, que o Espírito Santo de Deus venha trazer esse incômodo ao teu coração para que você se levante e se posicione, porque muitas vezes nós deixamos as crises, nós deixamos a bagunça que está dentro de nós guiar as nossas vidas, mover as nossas vidas. E o que Deus tem para você é uma promessa, e para você alcançar essa promessa, você precisa deixar com que as crises guiem sua vida, mas que a manifestação do poder de Deus venha sobre a sua vida, que o olheiro guie sua vida. E fica o desafio para vocês que estão conectados com a gente, que querem se posicionar, que tomarem essa decisão de estar com a gente no Arena Jovem. Sim. E fica o convite então para vocês. Amém? Nós temos a Arena nesse sábado, às 18 horas e às 20 horas. E no domingo às 10 horas da manhã e às 19 horas. Amém? Amém. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui entrevistando a pastora. É um privilégio, eu acho que não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo, conhecer mais da história dela, saber quem é a pastora e saber quem é a Rúbia, saber que ela, assim como nós, foi quebrada, foi reconstruída e se tornou essa mulher forte segundo o coração de Deus. Amém, glória a Deus. E eu quero deixar um recado para vocês, que vocês se permitam a isso, né? Se permitam a descer a casa do olheiro, que essa conexão venha sacudir mesmo a sua vida, que venha trazer uma transformação nessa quinta-feira. Amém? Amém.
Pastora, Vamos. obrigada. Vamos orar? Vamos. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu venho colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai. Eu venho agradecer o privilégio, Deus, de estar nesse conexão junto com a pastora, Deus. Nós viemos agradecer, Senhor, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós viemos agradecer tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai, na vida das pessoas que estão conectadas conosco essa noite. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Este lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, Tu és real.